Bom, pessoal, já estamos aqui no Arma 3. Estou no editor para poder ilustrar melhor para vocês aqui, a gente ficar tranquilo para poder gravar o vídeo. Já posicionei aqui esse helicóptero e deixa eu entrar nele aqui. Aí, beleza. Como vocês podem ver, eu estou mexendo o rosto aqui e ele não está respondendo. Então, eu estou com o mapa aqui aberto já do OpenTrack. Ele está aberto aqui. Estou naquele mesmo perfil que eu criei de teste para esse tutorial. Como vocês podem ver, as opções aqui continuam do mesmo jeito do último vídeo. Eu acabei foi esquecendo de abrir o jogo e mostrar para vocês que até o ponto que a gente fez no último vídeo, o jogo já iria reconhecer. Só que eu vou dar um start aqui nele para vocês verem, ó, com os mesmos parâmetros aqui. Isso daqui se chama rates, os mesmos rates que a gente configurou no último vídeo, os mesmos valores. Então, com ele dessa forma, sem ter aberto o jogo, vamos ver como é que ele se comporta aqui no jogo, ó. Aqui no jogo, ó, ele está muito sensível. Qualquer coisa que eu mexo, ele está com a sensibilidade muito alta. Se o seu não reconhecer assim de primeira, o que que você faz? Você aperta ESC, se você tiver no Arma 3, vem aqui em opções, controles, controle, e aí aparece aqui para você, faixa aí. Aí aqui vai estar, em vez de estar o nome desativar, você tem que clicar em ativar. Ele vai estar assim, ó. Aí você clica aqui, ele ativou. Beleza. Aí o jogo já reconhece automaticamente aqui. Só que do jeito que tá, fica impossível de pilotar o helicóptero. Aí o que que a gente vai fazer? Antes da gente sair com a aeronave, a gente vai primeiro fazer uma configuração aqui mais refinada. E agora a gente vai abrir o mapa aqui. Enquanto a gente movimentar esses valores, o jogo já vai reconhecendo automaticamente. Bom, pessoal, eu acabei terminando de gravar o vídeo e esqueci de falar a parte mais importante aqui para vocês. Com esse gráfico aqui aberto, vocês só precisam entender uma coisa. Esses valores aqui na horizontal, eles representam o quanto que você está se movimentando. E isso aí vai mudar de cada tipo de movimento. Como, por exemplo, aqui eu tenho o yaw. O yaw é o movimento da cabeça aqui, ó. Quanto mais eu viro o pescoço para a direita e para a esquerda, ou melhor, a cabeça para a direita e para a esquerda, essa bolinha aqui ela vai se movimentando. É essa bolinha que está detectando o nosso movimento. Então, ela vai se movimentando de acordo com o movimento que a gente está fazendo. Assim como no pitch. O pitch é o movimento de erguer a cabeça e baixar a cabeça. Então, essa bolinha ela está vindo daqui do 0 até o 90. Então, ela vai se mover até 90 graus se a gente conseguir rodar nossa cabeça até 90 graus. Só que a gente não quer tudo isso. E o roll também. O roll é o nosso movimento aqui, ó, inclinando a cabeça para a lateral, para a direita e para a esquerda. Então, essa bolinha aqui é a captação da nossa imagem que o programinha aqui do iTrack está detectando. Ele está detectando e está capturando o movimento do nosso rosto. E esses valores está enviando para cá, para o OpenTrack, e ele está transformando esses valores no movimento dessa bolinha. Então, essa bolinha é o nosso movimento aqui de um lado para o outro, assim como nos outros eixos. Toda a linha horizontal representa o movimento que a gente está fazendo. Enquanto isso, essa linha aqui na vertical representa o tanto de graus ou o tanto que o nosso personagem tem que se mover. Então, aqui no yaw, por exemplo, enquanto eu virar a cabeça aqui, ó, até no 25, por exemplo, aqui, ó, em 25, vamos dizer que isso aqui é 25%. Quando eu girar a cabeça aqui nessa posição, essa posição representa 25 aqui desse gráfico. Então, nesse 25, eu vou determinar o quanto de ângulo que o nosso personagem vai virar a cabeça. Então, essas bolinhas aqui eu já coloquei lá na frente, vocês vão assistir no decorrer do vídeo essa configuração aqui que eu já fiz, tá? Então, aqui em 25, ou melhor, se aqui é 25, aqui deve ser o quê? 15. Então, aqui 15, olha só, na verdade ele já dá o valor, ó, 15 por 83.
Aqui em 15 do movimento do nosso pescoço do Yao, eu quero que ele já dê 83 graus aqui do personagem. E é essa relação que você tem que entender e tem que aplicar para cada tipo de movimento. Então, lembrando que esse vídeo aqui também é a continuação de um outro vídeo que eu vou deixar aqui tanto no card quanto na descrição do vídeo, tá? Você vai encontrar a primeira parte desse conteúdo aqui, assiste aquela primeira parte para depois voltar para cá, beleza? Senão você não vai entender muita coisa. E para isso, você vai aplicar esse entendimento desse gráfico aqui para todos os outros movimentos. E agora sim você pode continuar com a explicação aqui da aplicação dos valores que eu apliquei para que a sua compreensão seja aprofundada aqui nesse conteúdo, tá bom? Aí vamos começar aqui pelo movimento do Yao. Então, pelo Yao aqui, ó, é esse movimento aqui de olhar para a esquerda e para a direita, ele está muito rápido. Aí o que que a gente pode fazer? Qual que é aqui o entendimento? É que com o meu rosto centralizado aqui no meio da tela, deixa eu até vir mais para o meio da tela aqui, eu olhando com o rosto totalmente virado para a tela, ele vai chegar no zero, como vocês podem ver. Se eu for mexer ele para a direita, ele vai subir. Aí quando eu mexo ele para a esquerda, a bolinha vai descer, e quando eu passo do ponto central aqui da tela para a esquerda, aí ele vai começar a subir os valores referente ao movimento para a esquerda. Aí o que que a gente precisa fazer aqui para esse movimento ele ficar mais suave, e inclusive para quando a gente começar a virar o rosto de volta, ele centralizar, meio que ajudar a centralizar aqui no meio da tela. A gente vai criar aqui, ó, mais uma bolinha aqui no meio. Dá um clique no meio aqui e arrasta para cá. Aí o que que acontece? À medida que eu for virar o rosto para a direita ou para a esquerda, ele vai começar aqui um pouco mais rápido. Quando estiver no meio do percurso, ele vai ficar mais lento. Aí você vai ter um controle melhor. E aí, se você quiser realmente olhar para trás, aí você vira mais o pescoço. Ele vai virar um pouco mais. Vamos ver como que se comporta aqui agora. Ó, aqui eu vou virar ele para a direita. E ele chega no ponto que fica lento e depois ele fica rápido de novo. Ó. Ele meio que dá uma paradinha aqui quando chega na janela aqui do helicóptero. Dá uma paradinha e se você insistir, ele vira mais rápido lá para trás. Aí beleza. Aí a gente vai fazer essa mesma configuração aqui para os outros movimentos. Aqui o pitch. Olhar para cima, olhar para baixo. Eu acho que o pitch aqui ainda ele pode vir um pouco mais para frente. Porque eu quero fazer o mínimo de movimento possível sem perder o controle. Então eu vou fazer a mesma coisa, para ele ficar mais lento no meio do percurso e depois, quando esticar mais um pouquinho, ele vai mais rápido. E aqui eu também vou deixar uma leve curvinha aqui embaixo, quando eu mover o pescoço para baixo. Vamos ver aqui como ficou agora. Ó. Vou tentar movimentar ele aqui, ó. Na velocidade constante. Quando ele chega aqui no finalzinho, ele dá uma escapulida, vamos dizer assim, ó. Lá para próximo do rotor. Então agora a gente já tem esses dois movimentos um pouco mais suave. Só que ainda eu acho que ele está muito rápido. Ele está detectando muito fácil, ó. Aí o que que a gente vai fazer? Vamos configurar também aqui o Roll logo. Vamos também colocar uma curvinha aqui nele. Pronto. Vou dar um OK por enquanto. E agora a gente vai voltar lá naquela opção que eu disse que a gente ia verificar depois. Vem aqui em opções, em filtros. Aqui em filtros, esse smooth, ele dá uma suavizada no movimento que você vai fazer. Só que se você colocar muito aqui, ele não vai responder com tanta precisão
o seu movimento. Quando você estiver movimentando, ele vai demorar um pouco a responder isso. Então não é interessante você deixar nem muito e nem pouco. Se você deixar pouco, qualquer movimento que você fazer, ele vai ficar movendo a câmera muito rápido. Então esse smooth é para dar uma suavizada. Eu vou aumentar um pouco o smooth. E aqui a dead zone. É como se você tivesse um limite de movimento. Para ele começar a mexer a câmera, você tem que mexer um pouquinho o pescoço. Depois desse limite é que ele começa a fazer o movimento completo. Então eu vou deixar aqui em 0.5. E esses aqui eu vou deixar assim por enquanto. Vou dar um OK. Aqui ele já deu uma suavizada, tá vendo? Ó? Então aqui ele já está bem mais suave. Tá bem mais suave, só que ainda está muito rápido. Aí o que que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e aumentar isso aqui, ó, no yaw, para que a gente tenha que virar mais o pescoço para que ele comece a fazer o movimento. Vamos ver agora. Agora deu uma melhorada, ó. Agora vamos configurar aqui o eixo X, Y e Z. Como eu falei, o eixo, deixa eu abrir ele aqui. O eixo X, por exemplo, é o eixo que quando eu movimento assim com os ombros. Então, como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu centralizar ele aqui de novo, apertei o del aqui, como eu configurei no último vídeo, para ele centralizar, eu olho para o meio da tela e aperto a tecla delete aqui, que foi o botão que eu pré-configurei lá, ele vai centralizar certinho. Aí o que que acontece? Quando eu movimento para cá, ó, vocês podem ver que eu tenho que movimentar muito para ele poder fazer o movimento completo lá dentro da aeronave. E ainda assim ele está muito sensível. Aí o que que acontece? A gente vai ter que diminuir esse percurso também. Eu vou movimentar aqui só um pouquinho para cá. O máximo que eu vou querer me mover vai ser isso aqui, ó. Pronto. Aí eu dou um clique aqui em cima. E aqui eu vou dar uma leve curvinha aqui para que ele reconheça primeiro que eu quero inclinar os ombros, aí ele vai demorar um pouquinho e depois vai fazer o movimento completo. É isso que eu quero. O Y é a altura, para cima ou para baixo. Ó. E aí eu só quero esticar o pescoço um pouquinho. Eu já quero que ele reconheça. Até aqui tá bom. Vamos colocar mais uma bolinha aqui e vamos puxar para cá. E aí vocês seguem esse raciocínio, não sigam os valores. Esqueçam os valores aqui. Segue o raciocínio do que eu estou fazendo, tá? E agora no Z. O Z é o movimento para frente e para trás. Então eu quero, ó, até aqui ele está no 0. Quando eu esticar só a cabeça para frente, sem mover os ombros, eu quero que ele chegue no valor total, que é esse daqui, ó. Então vou clicar aqui em cima. Deixa eu ver até aqui no máximo. E eu vou também colocar uma leve curvinha para que ele demore um pouquinho a dar o zoom, que isso daqui é quando eu encosto o rosto próximo do monitor, em direção ao monitor, ele vai dando zoom na câmera. E agora eu dou um OK só para aplicar. Aperto Delete aqui para ele recentralizar. Só que eu estou sentindo que ele está muito sensível ainda. Aí vamos voltar lá nos filtros. Aqui nos filtros a gente vai... Vou diminuir a Dead Zone aqui, ó, para 4. Vou aumentar aqui. Colocar 1.9. Aqui o Smooth aqui também. Esse primeiro aqui seria o Smooth e a Dead Zone para o yaw, o pitch e o roll. E aqui é para o eixo X, Y e Z. E aí o que que acontece? Vou aumentar um pouco. Aqui eu vou colocar em 2 e vou dar um OK e vou testar.
Vou recentralizar, porque eu saí do jogo e voltei. Ainda assim tá, principalmente o movimento do pitch tá muito rápido. Então deixa eu diminuir o pitch aqui, ó, no mapa. Ou melhor, eu vou aumentar o valor do pitch aqui, ó, para que eu tenha que fazer um movimento maior para ele começar a mover a câmera. Então vou colocar mais ou menos aqui. E vou diminuir a bolinha mais para cá. Aqui também. E vamos testar agora. Deixa eu recentralizar. Toda vez que eu saio do jogo, é bom recentralizar. E aqui tá bacana. Para mim já tá bacana, ó. Se eu olho para um lado, olho para o outro. Então, o Smooth, aqui em opções aqui, em filtros, é para ele dar uma suavizada. Só que, por mais que você suavize o movimento, às vezes ele continua muito rápido. E aí, essa suavizada é para tirar aquela trepidação da câmera. E isso daqui é para você aumentar ou reduzir a quantidade de movimento que você vai fazer. Então, eu acho que o Yaw eu ainda estou fazendo um movimento muito curto para ele virar a câmera. Então, deixa eu ter que fazer um pouco mais de movimento aqui para ver como que fica. Recentralizar. Ó, o dos ombros, eu acho que ele tá muito sensível. Então, vamos aumentar aqui o percurso aqui do eixo X. Andar mais para cá um pouco. Diminuir essa curva. Aí, vamos testar agora. Tá ok. Só que o roll, ele ainda tá muito sensível. Deixa eu diminuir o roll. Jogar ele para cá e diminuir para cá assim, ó. Recentralizar. Olha no centro da tela. Vamos diminuir mais. Ainda está muito sensível. Eu quero que ele só reconheça o movimento do roll quando eu realmente começar a virar a cabeça. Só que se eu puxo essa bolinha aqui, ó, essa de cima mais para cá, eu vou ter que realmente virar a cabeça até o final. Eu não quero isso. Eu quero que quando eu começar a virar um pouquinho, ele demore a reconhecer que é o roll e depois ele reconheça. E aí ele faz o movimento completo do roll. Então eu vou puxar essa bolinha aqui mais para baixo, ó. Mais para baixo assim, ó. Vamos ver agora como que ele se comporta. Recentralizar. Uou, ó, eu tô começando a virar a cabeça e aí ele vai chegar no ponto que ele vai virar de vez, ó. É melhor testar isso olhando para o mapa. Vamos ver. Roll. Ó, quando eu chegar nesse ponto, então deixa eu puxar essa bolinha para cá. Ó, então quando eu virar a cabeça até aqui, ó, ele ainda não vai fazer o movimento do roll. Agora, quando eu inclinar mais um pouco, ele já faz o movimento todo de uma vez. Vamos testar. Ó, até aqui ele não inclinou. E agora, pronto. É isso que eu quero. E isso para o mesmo lado. Fechou. Agora, para olhar para trás, ó, eu quero o quê? Que quando eu virar a cabeça até aqui, ele olhe nessa direção. Se eu passar mais um pouquinho, eu quero que ele olhe de vez lá para trás. Aí a gente vai vir aqui, ó, no Yaw. Então vamos lá. Vamos monitorar aqui, ó.
até aqui, mantém o rosto do jeito que tá, dá um Alt Tab para ele voltar para a tela do mapa. Olha onde que a bolinha tá aqui e daqui, ou seja, da metade aqui de onde tá essa bolinha aqui, ó, para cá, quando eu virar mais um pouquinho, eu quero que ele vire de vez. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar mais uma bolinha aqui, ó. E essa daqui eu puxo mais para cá. Deixa eu ver. Eu vou colocar mais um aqui. Só pode colocar duas? Não. Essa daqui eu vou puxar mais para cima. E essa daqui... não dá para colocar mais uma no meio aqui não. Então vamos deixar assim. Vamos puxar essa daqui o máximo que der para cá. E essa daqui eu vou esticar mais para frente. Vamos ver como que ele se comporta aqui agora. Ó, quando eu olhar para cá, eu quero que ele dê uma paradinha. E se eu passar o movimento para cá, ele vira de vez lá para trás. Vamos ver. Afastar. É isso. Eu quero que ele vire de vez. Só que eu quero que ele vire mais ainda. Então eu tenho que puxar essa bolinha aqui, ó, mais para frente. Para ele virar mais ainda do que ele tá virando. Vamos ver. Aí para ele sair, eu tenho que virar o rosto. Eu acho que eu tenho que inverter. Ó, na verdade eu tenho que inclinar para cá e virar o rosto. É isso. Da mesma forma, inclina para cá e vira o rosto. Aí ele olha para trás. Ó, inclina e vira. Só que eu tô dando zoom ao mesmo tempo. Vamos ver se eu melhoro essa questão do zoom. O zoom vai ser aqui no Z. Aí o zoom eu quero que... É no Z? É no Z. Beleza. O zoom eu quero que quando eu começar aqui, ele já chegue bem rápido até aqui, mais ou menos. Depois eu vou querer que ele demore um pouquinho. Deixa eu ver se consigo colocar outro aqui. Puxar esse aqui mais para frente. E depois ele vai bem rápido. Quando eu insistir no movimento. Vai bem rápido até aqui. Então aqui ele vai dar uma paradinha. Ó. Vamos ver, recentralizar. Ó. Só que eu não quero que ele fique dando zoom à medida que eu vou me movimentando assim aleatoriamente. Eu quero que ele comece um pouco depois que eu iniciar o movimento. Deixa eu ver se eu consigo colocar outra bolinha aqui. E aí, esse daqui é o movimento. Então, o que que eu percebi aqui? Eu percebi que essa linha aqui é o movimento que a gente faz com a cabeça. E aqui é a quantidade de zoom que o personagem vai reconhecer. Então, ó, o ponto zero tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu movimentar minha cadeira aqui. Aí. Aí eu começo, ele demora um pouquinho, depois sobe. Aí ele dá uma paradinha e aí eu tenho que aproximar mais. Só que esse mais ainda tá muito. Puxar mais para cá. E essa mais para cá. Vamos ver agora como se comporta. Recentralizar ele para ele zerar. Aí eu encosto um pouquinho, ele para. E se eu quiser mais um, eu tenho que aproximar mais. Ó. Ó a travadinha que ele dá no meio, ó. Ó, se eu for bem rápido, perceba que ele dá uma travadinha no meio do percurso, ó.
É essa travadinha que eu quero que ele permaneça um pouco. Vamos voar agora um pouquinho para a gente ver como que ele fica. Então, aqui, pessoal, estou utilizando meu rádio, ó. É o rádio que eu uso para futuramente pilotar drone com ele. E uso em simuladores para pilotar aeronaves. Então, deixa eu conectar ele aqui. Vou ligar ele aqui. Telemetria ativa e bateria no talo. Pode subir que o céu é seu, chefia. Aviso, motor. Aviso, chaves. Desligado. Pronto. Aqui eu já conectei ele. Deixa eu ver se o jogo já reconheceu. Opções, controles, controle. Aqui ele ainda não reconheceu, tem que atualizar. Atualizou, reconheceu o meu rádio, ele já está pré-configurado aqui. Vamos ver se vai estar funcionando tudo ok. Vou recentralizar aqui a tela. Ligado. E ele já está com as configurações que eu tinha deixado. Vamos subir o helicóptero aqui agora. Ó, aqui eu já consigo movimentar. Movimenta para um lado, movimenta para o outro. Vamos lá. Ó, se eu quiser dar um zoom, vou aproximar a cabeça um pouquinho. Um zoom. Mais um. Se eu quiser olhar para cima tá ok. E aqui a gente vai jogando com as mãos e com a cabeça literalmente. Tem que estar no gunner. Aqui ele está ativando o sensor com a chave que eu configurei aqui, ó. Olha o sensor lá, ligando e desligando. Esse helicóptero eu preciso de um gunner para ir atirando. Dá para me atirar e pilotar ao mesmo tempo, a não ser que eu mude de assento. Deixa eu ver. Eu acho que no assento do gunner lá dá para... Já deu ruim. Já deu ruim. Vou tentar pousar ele aqui. E vou mudar de assento. Vou arrumar ele. Ixi. Aqui, pessoal, estou usando aqui a webcam para capturar meus movimentos. Estou usando meu celular para me filmar aqui enquanto isso, tá? Aqui, ó, o personagem também reconhece os movimentos. Só que eu acho que ele não está muito bem configurado aqui para infantaria. Vamos para o assento aqui do piloto, ou melhor, do gunner. Ó, lembra que no último vídeo eu configurei uma tecla para desativar o rastreamento de cabeça, então eu apertei o del aqui, ó. Ele já parou de rastrear, ó. Se eu aperto de novo, ele volta. Então, quando tiver na infantaria, aperto o del, travou a tela e agora eu só movo com o mouse. Se você quer saber como que é só vir aqui, ó. Deixa eu puxar aqui para cá para não atrapalhar. Vem aqui em opções e aqui é onde eu deixei o atalho, as teclas de atalho. Para configurar aqui, para centralizar, coloquei o del do meio do teclado aqui. Clica em bind, clica na tecla que você quer como um atalho, coloquei o del. E para ligar e desligar o rastreamento, clica em bind e clica na tecla de atalho que você quer usar para ativar e desativar. Dá um OK e volta para o jogo.
Ativei. Recentralizar. Vou tirar um pouco do zoom. Pronto. É isso aqui. Agora vamos entrar aqui no Gunner para ver se ele consegue assumir os controles e atirar ao mesmo tempo. Vamos recentralizar aqui. Ligado. Deixa eu ver se ele assume. Não. Ele não assume os controles. Voltar ao editor. Tenho que colocar ele no mesmo grupo para que o meu personagem, esse personagem aqui, ó, do assento de trás, que é o do piloto, ele dê a ordem para esse. Por mais que ele esteja na mesma aeronave, por mais que o meu personagem, esse daqui, ele seja major, coronel, eu preciso agrupar ele junto com esse daqui, ó. Atirador de elite, pronto. Colocar aqui, ó. Olha só, aquela setinha azul, ó. Aquela linha azul já tá indicando que quando eu posicionar ele próximo do meu personagem lá, ele já vai estar no mesmo grupo, ó. Pronto, já tá no mesmo grupo. Aí agora eu pego o meu personagem, jogo ele aqui como piloto e jogo o outro aqui como gunner. E agora eu vim no meu personagem e jogar como personagem. Aqui embaixo no canto inferior esquerdo você tá vendo aqui o meu nome, o nome do outro bot. E agora no F2 aqui eu posso dar os comandos para ele. Mas eu quero é voar e eu quero que ele atire. Deixa eu recentralizar a câmera. Aqui, deixa eu posicionar a cadeira. Olho para um lado, olho para o outro. E vamos lá. Nossa. Vamos reiniciar aqui. É que eu tô acostumado com os helicópteros do Arma Reforge. O do Arma 3 ele se comporta um pouco diferente. É como se os helicópteros do Arma 3 fossem mais pesado. Então é por isso que é importante você fazer uma configuração para cada jogo, para cada aeronave. E que inclusive essa aeronave aqui, se eu colocar uma a outra aqui, ela também tem peso diferente, sensibilidade diferente. E você pode criar um perfil para cada aeronave, para cada jogo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo mudar de arma. Olha lá. Agora, à medida que eu clico na tecla aqui para escolher a arma, ele muda a arma da aeronave, mas não é o piloto que está atirando. O piloto dá ordem pro atirador. Vamos ver. Ó, Scalpel, ATG. Tira. E aí a gente consegue fazer toda a movimentação. Mudar de arma. Ó, a mira tá ali, ó. Essa bolinha. Então, eu preciso. Olha só. Aqui eu vou pegando todo o ângulo aqui, ó, que tá ao meu redor, enquanto eu vou atirando. Vamos fazer o seguinte agora, rapaziada. Vamos pegar um jato. Vamos ver como que é com jato. Aviões. Temos jatos aqui. Pegar um jato. Colocar ele na pista. Ver se dá para decolar com ele daqui. Segurando o Shift eu alinho ele, ó. Seguro o Shift, clico nele e movo para a direção que eu quero posicionar o jato.
Só que aqui ele tá com tripulação. Não tem nada não. Eu jogo com esse personagem aqui já. Pronto, vamos no jato agora, rapaziada. Ó, o jato é da hora, hein? Vamos lá. Vamos voar. Aqui se eu afasto, ó, eu tiro o zoom. Olho para trás. Olho para trás. Nossa, essa câmera ficou muito boa. Aqui eu... Opa, bateu o trem de pouso. Vamos subir o trem de pouso. Aperta o G para subir o trem de pouso. Subiu. Ó. Aqui eu consigo olhar todo o meu ao redor para procurar os inimigos de jato. Olha lá, olha o sensor lá. Já detectou o helicóptero que eu tava. Aí o que é que eu faço? Eu agora, ó, tenho que dar um zoom nele, tenho que ir na direção dele ali, ó. É o helicóptero? Quem que é isso aqui? É o helicóptero. Ah, tem que trocar a arma. Strike, ar, terra. Vamos ver se ele pega. Vamos voltar. Vamos ver se ele liga sensor. Não, esse já é ligado direto. Cadê? Tenho que mover aqui para aparecer. Eita! Morri. Ah, vamos lá, vamos de novo. Todas as informações da tela ali, ó, ela vai se mover de acordo com o que eu estou me movendo. Então, se eu tirar o corpo da frente da tela do jato, as informações vão subir. Então, no jato eu tenho que manter o corpo sempre próximo, sempre centralizado. Ó. Por mais que eu faça a curva, eu tenho que manter meu rosto sempre no centro do jato. Vamos mudar a arma. Ar terra, vamos ver se Charu, se ele consegue detectar lá o helicóptero e travar a mira nele. Tá por aqui. Não. Ó, aqui, enquanto isso eu vou procurando ele aqui, ó. Já vou visualizando o helicóptero lá, já vou virando a aeronave. Ó, tirei a vista do centro da tela. Eu vou focando. Onde que tá? Morri. Então aqui só para recapitular. Aqui, ó, movimento do yaw. Eu movo um pouquinho a cabeça. Quando eu mexo de novo, ele sobe rápido. E aí eu tenho que esticar um pouquinho para ele poder ir mais além. Então, até aqui, ele está indo rápido até a posição que eu quero dar o zoom. Se eu mover mais, ele vai mais rápido. Só que aí eu coloquei ele mais distante desse ponto para esse, para ele limitar, para mim não ter que virar
Se eu virar o pescoço um pouquinho, eu não quero que ele tipo dê quase que 360 graus na cabeça, porque isso tá fora do real. Então, ó, só para vocês verem aqui, ó. Se eu viro aqui, ó, ele olha para trás, ele não passa dessa da poltrona aqui, ó, visão da poltrona do piloto. Mas deixa eu ver se eu arrastar isso para cá. Mais ou menos. Vamos ver aqui agora. Ó. Aí aqui ele começa a dar umas bugadas, ó. Ele meio que vai dando zoom, vai bugando. Então eu quero que ele limite o movimento aqui, a câmera, com o máximo do meu pescoço. Vamos ver. Pronto, até aqui tá ok, ó. Vira até aqui, ele olha para a direita. Se eu estico mais, ele olha para trás e para a câmera aí, não fica bugando. É isso que eu quero. Ó. Então é tudo questão de você saber interpretar os rates, que é aquele gráfico, aqueles valores. Você tem que saber interpretar os valores. Se você souber interpretar, você vai configurar e vai chegar na melhor sensibilidade que você poderia ter. Subir o trem de pouso. Bom, mas é isso aí. Se você chegou aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal para mais novidades aí, tá? Sobre tecnologia, sobre drone FPV e qualquer outra coisa que pintar na minha mente aqui eu vou estar postando, beleza? Então é isso, valeu, falou e